de hoje, falando sobre cura divina. Nós terminamos a parte que falávamos sobre a questão de que a cura se deve à fé, ou seja, não são objetos, não é quem ora, não é, né, a forma como se ora, um ritual, algo assim, mas é a fé que faz toda a diferença na oração pela cura divina. Então, nós devemos entender, como nós lemos ali em Marcos, capítulo 16, esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expelirei demônios, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, nós vimos que é uma questão de fé. E aí agora nós terminamos esse assunto da questão da fé, falamos sobre essa questão de o cuidado que devemos ter em relação a isso, para que não caiamos numa idolatria, atribuindo a objetos, até mesmo a pessoas, até locais, né? Um dia, gente, só para vocês terem uma ideia, eu fui participar de um café da manhã. Eu entendo, por favor, compreendam, eu entendo, às vezes, todo o amor, todo o desejo que algumas pessoas têm em relação a Israel. Conhecer Israel, estar em Israel, não há problema, não vejo nenhum problema nisso, não acho nenhuma dificuldade. Claro que eu gostaria de conhecer Israel, né? Você presenciar e ver os lugares que a gente vê descrito na Bíblia, pessoalmente, deve ser uma coisa tremenda, deve enriquecer muito o nosso conhecimento e tudo mais. Agora, atribuir a Israel também algo místico, algo sobrenatural, isso também não existe, irmãos, isso não existe. E um dia eu estava participando de um café da manhã, falando sobre essa questão de Israel, e eu vi um pastor fazer uma afirmação que me chocou. Ele falou o seguinte: depois que você pisar em Israel, sua vida nunca mais será a mesma. Aí eu pensei, gozado, a minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu conheci Jesus. E não que eu pisei em Israel, eu posso nunca vir a pisar em Israel e a minha vida nunca mais vai ser a mesma, porque eu conheço a Jesus, e Jesus não... Irmãos, nós não temos que fazer peregrinação a Israel como os muçulmanos fazem a Meca. Nós não temos que ir a Israel para obtermos salvação, bênção maior ou menor. Israel é uma cidade, é um lugar historicamente importante, mas em termos de lugar, não. E eu sempre faço essa pergunta, né? Quando as pessoas começam a atribuir aos judeus uma importância maior do que a que eles têm. Em que sentido? Atribuir a eles uma visão sobrenatural como se fossem tudo nessa vida. E não são, irmãos, não são, porque todos são importantes. Eu sempre faço uma pergunta: qual o valor da alma de um árabe, qual a diferença do valor da alma de um árabe, de um palestino, para um judeu? Não há diferença nenhuma de distinção de valor de uma alma para outra. Então, a gente não pode ficar nisso. E por que eu falo isso? Porque há quem pense que orações feitas em Israel, vão surtir mais efeitos, que as curas, que, sabe? Tanto que tem óleo de Israel, azeite de Israel, água de Israel. Eu acho interessante, o pessoal traz até terra de Israel. Só que eu não sei se você sabe, isso é contra a lei, né? Você não pode trazer nada in natura de lá para cá. Então, como é que você traz essas coisas de lá para cá assim? O pessoal vai na viagem e volta com essas coisas e vai vender na igreja. Tem gente que vende tonelada de galões de água, mas pode trazer água de Israel assim? Eu não sabia, não. Vai pagar a importação disso, vai ver o preço que é. Ô, irmãos, é brincadeira, né? Então, a gente tem que ter critério, a gente tem que ter sabedoria, discernimento nessas coisas. Mas, muito bem. Olha só, nós vamos iniciar hoje falando um pouco agora sobre a doença de origem emocional. Nós vamos falar sobre a alma. A alma. O que acontece na nossa alma. E o que é a nossa alma? A nossa alma, amados, é como uma gustação na questão da alimentação. Olha só, nós poderíamos comer simplesmente porque é um ato racional e necessário para o nosso bem-estar? Sim, não é verdade? Igual, ninguém toma remédio porque gosta, a gente toma porque é necessário. Nós poderíamos nos alimentar de uma forma racional, disciplinada. Por quê? Porque faz bem, eu preciso de comida, eu preciso das forças daquilo para suportar o dia e o que eu tenho que fazer. O meu corpo necessita daquilo.
Agora, irmãos, vamos falar a verdade. Sentir o sabor não é muito mais gostoso? Comer sentindo o sabor, né? É, eu vou confessar para vocês, até pouco tempo atrás eu não comia salada. Na verdade, eu detestava salada. Irmãos, na verdade, eu abominava salada. Eu não comia de forma nenhuma. E um dia desses, eu cheguei aqui para Elisângela e eu sei que eu preciso comer salada porque é uma questão de saúde. E eu virei para Elisângela, fui assim até ela e falei assim, a partir de hoje eu vou comer salada. Foi agora, irmãos, aos 53 anos de idade. Eu falei, eu vou comer salada. E aí eu fui exatamente jantar na casa do Éder e da Jaque. A gente foi fazer uma visita a eles lá em Wisconsin e eles prepararam a mesa e a Jaque preparou uma mesa de salada, preparou uma abobrinha recheada, tudo aquilo que eu não comia, entendeu? Mas ela não sabia. Tudo aquilo que para mim ficaria lá, né? Ela não fez só isso, irmãos, fez quibe cru, fez uma série de coisas. A mesa estava farta. Pois bem, quando eu sentei na mesa, o que eu fiz? Eu peguei salada e botei no prato. Elisângela vibrou. Elisângela, irmãos, Elisângela quase foi arrebatada. Ela ficou feliz da vida, ela não acreditava. Irmãos, ela quis me cobrir de beijos, de abraços. Irmãos, ela ficou toda eufórica porque eu comi salada. E o detalhe é que eu comi salada, irmãos. Eu vou confessar para vocês, eu gostei de comer salada. Eu gostei de comer salada. Eu já tinha comido antes, é verdade, e não tinha gostado, mas a partir desse momento, irmãos, e agora eu como salada direto. Ontem eu comi salada, antes de ontem eu comi salada. Agora, quando tem salada, eu como salada. Eles outro dia fez um negócio de abobrinha. Quando eu peguei e comi, falei, delicioso. Ela, eu não acredito, eu não acredito. Irmãos, é muito bom. Eu poderia comer salada sem sentir gosto, mas eu fiquei muito feliz de descobrir o sabor da salada. Entende o que eu quero dizer? Eu iria comer saladas mesmo sem sentir o gosto, sem sentir sabor, sem se achar gostoso, porque eu sei que eu preciso disso e eu tomei essa decisão. Mas eu fiquei muito grato ao Senhor pelo prazer que Ele me deu de descobrir o sabor na salada. E isso tem alegrado o meu coração, isso tem me feito bem. Então eu tenho comido salada com muito mais prazer. Essa é a nossa alma, amados. A alma é aquilo que traz sabor. A alma é aquilo que faz com que a gente sinta a alegria, o prazer, o contentamento. Né? Ninguém vai comprar uma roupa, tenho certeza que a Liane, quando vai comprar uma roupa, ela não chega na loja e fala, eu quero a roupa que eu menos gosto. A que eu vou vestir que vai me deixar mais feia. Impossível, não é? A gente vai escolher o quê? Aquilo que fica melhor na gente. Isso é alma. Isso é alma. Sabe, amados? Então, é exatamente isso que nós devemos entender. É absolutamente correto comer com inteligência para termos saúde. Agora, irmãos, quando a gente não tem sabor naquilo que a gente come, fica sem graça, não fica? Fica sem graça. Por mais que eu goste de salada, irmãos, jiló eu não vou comer. Isso pode esquecer, jiló não. Jiló não. Giló é amargo. Eu tinha um professor que ele sempre falava, olha, o diabo ele é terrível, imitador. Deus fez o tomate, o diabo tentou imitar, saiu o Giló. Ele falava isso brincando, mas ele falava que ele também detestava Giló. Ele falava assim, olha, não é de Deus esse negócio. Então, Elisângela adora, eu sei que muita gente gosta de Giló, mas ela não gosta. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, a nossa vida, a nossa vida sem a atividade da alma, até mesmo a nossa vida espiritual, ela ficaria empobrecida. Ela ficaria empobrecida porque seria um mero formalismo. Você entendeu? Mesmo na questão espiritual, irmãos, quando nós nos relacionamos espiritualmente com Deus, eu sempre digo uma coisa, é impossível sermos tocados espiritualmente e não nos emocionarmos. E não termos a nossa emoção envolvida naquilo. Ou seja, se nós mantivéssemos uma ação simplesmente corpórea espiritual, sem a emoção, sem a alegria, sem a alma estar presente, seria alguma coisa pobre. E aí o que nós devemos entender é que a alma, ela traz para nós, então, também o equilíbrio.
E o desequilíbrio da nossa alma também causa males. E os males que o desequilíbrio da alma traz são o quê? Enfermidades da alma. Enfermidades da alma. O desequilíbrio emocional. Por exemplo, todas as nossas emoções, as que são normais, elas agindo dentro de uma naturalidade, elas são perfeitas. Agora, alguém aqui já sentiu ódio de alguém por algum motivo? Aí todo mundo fica com aquela carinha do tipo, eu não vou falar, eu não vou falar, não vou falar. Todos nós, em algum momento, já sentimos, não sentimos? É verdade. É verdade. A gente sente raiva. Irmãos, eu lembro de uma vez, quando a minha filha fez uma cirurgia de garganta, ela tinha... Elisângela agora vai me corrigir. Acho que 3 anos e pouco, 4 anos. Eu sou ruim para lembrar das datas assim. Mas, simplesmente, eles fizeram a cirurgia nela e a anestesia não pegou. A anestesia não pegou. Quando o enfermeiro veio trazê-la, não a trouxe numa maca. Trouxe ela no colo, ela acordada, chorando. Ela acordada, chorando. E ela virou, quando ela me viu, ela falou, papai, e o sangue jorrava da boca dela em cima de mim. A médica que marcou essa cirurgia, ela marcou para 7 horas da manhã. Eu levei minha filha pequenininha em jejum, às 7 horas da manhã. Ela foi operada às 1h da tarde. 1h da tarde. Parecia uma linha de montagem, porque a gente começou a ver que ela não operou somente a minha filha, ela fez 5, 6 cirurgias naquele mesmo dia. Era como se fosse uma, sabe? Entrava um, fazia, entrava outro, saía. Coisa absurda. Irmãos, eu vou ser muito sincero. Quando ele me entregou a Ellen, daquele jeito, e ela falando, papai chorando com sangue na boca, eu senti ódio, mas um ódio, irmãos, tão grande que a minha vontade foi matar aquela médica. Eu estou sendo muito sincero com vocês. A minha vontade foi matar aquela médica. E isso tomou conta de mim de uma maneira tal que eu tentei entrar dentro, sabe? Essa minha ideia era entrar dentro. E eu vou falar, Deus foi bom, porque não deixou ela aparecer na minha frente naquela hora, porque se eu ponho a mão em torno do pescoço dela, eu não abriria. Eu não abriria. E isso para mim foi tão marcante, eu falo isso de uma forma tão grande, porque aí eu entendi o que a Bíblia diz, quando você odeia, você mata. Porque o ódio que eu senti daquela médica foi tão grande, que, sinceridade, no meu coração, eu a matei. E terminar isso fisicamente seria uma coisa muito natural se ela estivesse presente ali. Entendem isso? Ou seja, aquele mal que dominou o meu coração, eu usar a instrumentalidade do corpo para botar para fora o que aconteceu, seria algo muito fácil naquele momento. Por quê? Porque eu só ia dar vazão ao ódio que eu estava sentindo, e aparentemente o quê? Um ódio justo, né? Era minha filha, e etc, etc. E eu louvo a Deus que, graças a Deus, eu não vi a médica, foi aquilo, aconteceu naquele momento, fiquei realmente desse jeito, depois me acalmei, pedi perdão a Deus, eu pedi perdão a Deus, e eu até confessei diante da igreja, eu falei assim, irmãos, ontem eu matei uma pessoa. Eu cheguei na igreja e falei, e eu quero confessar para vocês. Por quê? Porque eu queria compartilhar com as pessoas o que é o sentimento que a gente pode ter e fazer. Então, é isso que a gente deve entender. Então, irmãos, quando uma pessoa sente ódio, isso é um desequilíbrio emocional. E você pode ter um repente ou causado por alguma situação, você sentir isso. O problema é quando nós mantemos esse ódio vivo em nossos corações. E nós conhecemos muita gente que faz isso, não é verdade? Aí o que acontece? Essa pessoa começa a sofrer no seu próprio corpo consequências desse ódio. Ela começa a ficar doente por causa do ódio. Inveja, ódio, preocupações, ansiedade, tensões. Isso não causa, amados, mal-estar no corpo? A alma da gente, quando está atribulada, angustiada, aflita, a gente perde sono, a gente perde apetite, a gente sente dor de estômago, dor de cabeça, fraqueza, mal-estar. O nosso corpo revibera aquilo que está dentro de nós. Então, nós devemos ter muito cuidado com essas coisas.
Ou seja, os distúrbios emocionais danificam as funções normais do corpo, causando terríveis danos à nossa saúde. É o que nós chamamos de... são as doenças psicossomáticas. Psicossomáticas, ou seja, não são doenças físicas, são doenças do emocional, que nós sentimos em decorrência das emoções. Irmãos, uma das maiores enfermidades que nós temos hoje, que tem dominado e tem maltratado e tem feito um dano terrível no mundo, é uma doença de ordem emocional, que é a depressão. É uma doença de ordem emocional. Ela começa de ordem emocional, se torna psíquica, pode vir a ser espiritual. Por favor, todas as enfermidades elas podem desencadear em várias ramificações. Mas quando nós tratamos da ação da depressão, nós percebemos que ela se inicia por uma questão o quê? Emocional. Ela se inicia por uma questão emocional, que vai dominando a mente, que vai dominando a pessoa, e daqui a pouco a pessoa está abalada, daqui a pouco a pessoa está enclausurada, e isso causa danos à saúde dela de uma maneira terrível, terrível. Danos realmente muito, muito grandes. Então, isso é para a gente ter uma ideia do que nós devemos trabalhar e ter cuidado com isso. Além de uma outra coisa que também é muito importante nós tratarmos e vermos, que a questão além dessa carga emocional, nós temos também uma carga religiosa emocional muito grande. Vocês sabiam disso? Especialmente, eu não sei aqui, sabe, a Liane, que é americana, né, está aqui, ela, de repente, depois ela pode até dar um alô para a gente sobre isso. Mas no Brasil, nós sabemos disso. Há uma carga emocional dentro dos nossos cultos e dentro das ações muito grande. Por exemplo, hoje é ensinado em muitos lugares que o crente ele não pode expressar dor ou tristeza, ele tem que sempre estar com um sorriso de alegria na cara, independente do que esteja acontecendo. Sabe, é como se a pessoa, muitas vezes, não pudesse ser normal. Isso chama-se supressão dos sentimentos naturais. Para você ter uma ideia, uma vez eu estava em um velório, e a viúva estava ali entristecida. Mas toda vez que ela ameaçava chorar, ou demonstrar tristeza, ou pranto, ou mesmo angústia ou dor, vinha alguém espiritual e falava: você não pode fazer isso, porque Deus está no controle, porque Deus sabe todas as coisas, porque foi Deus quem fez isso. Então, é como se a pessoa tivesse que se manter alegre no meio da tristeza. É como se a pessoa não pudesse expressar angústia ou dor. É como se poderia estar perdendo tudo, mas ela tem que continuar. É isso aí, Deus é bom. Irmãos, Deus é bom o tempo inteiro, ele vai cuidar da gente, é misericordioso. Mas isso não anula quem nós somos pessoas. E quando nós suprimimos as nossas emoções, quando nós somos levados a não exteriorizar aquilo que sentimos, isso causa danos. Isso causa danos. Você está dentro de um grupo onde você não pode chorar, onde você não pode expressar dor, onde você não pode lamentar. Irmãos, olha o que a Bíblia diz em Provérbios 25, 20. Como quem se despe num dia frio, ou como vinagre sobre feridas. Já colocou vinagre ou álcool em cima de uma ferida? Dói, arde, machuca. Olha o que ele fala. Assim é quem entoa canções junto a um coração aflito. Ou seja, a pessoa está lá, vamos dizer, morreu o marido. Aí eu chego do lado dela e a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira... Irmãos, é sem nexo. É sem nexo isso. A Bíblia fala que eu fazer uma coisa dessa é eu como colocar vinagre na ferida. É eu estar simplesmente, amados, tirando a roupa de alguém no inverno de Minnesota e botando ele ali fora na neve. Quem já sentiu frio aqui em Minnesota sabe o que é. A junta das mãos dói tudo, não é? Quem já sentiu?
Já ficou do lado de fora, dói, 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 dói muito. Vocês não imaginam o que é congelar os dedos. Dói demais. E dói mais para descongelar do que para congelar, porque quando vai descongelando que você sente tudo. É horrível. Aí, amados, a Bíblia fala que é a mesma coisa. Ou seja, é eu cantar alegria enquanto tem alguém triste. É eu vibrar e pedir que a pessoa esteja contente, vibrando, alegre, quando naquele momento ela está passando por perda e dor. Isso causa danos emocionais, amados. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre isso. Quando Lázaro morreu, o que Jesus fez? Ele chorou. Olha que Jesus sabia o que iria fazer. Ele sabia que iria até Betânia, iria ressuscitar Lázaro. Ele sabia? Claro que ele sabia. Tanto que ele foi e ele falou, não, ele apenas dorme. Falaram, não, ele morreu. Não, ele apenas dorme. Ele sabia o que iria fazer. Mas quando a notícia chegou, como homem, como um amigo de Lázaro, o que ele fez? Ele chorou. Aí eu já vi alguém espiritualizar o choro de Jesus. Ele chorou pela humanidade, ele chorou. Ah, mas ele chorou porque Lázaro morreu, gente. Ele era amigo dele. Ele era humano. Ele tinha expressões humanas. Sabe, nós podemos chorar, queridos. Nós podemos chorar. Eu gosto muito de Jó. Jó, quando Jó, em determinado momento, ele começa a falar para os amigos dele, ele fala assim, olha, maldito o dia em que eu nasci. Maldito o homem que foi dizer ao meu pai, um filho varão nasceu. Um filho varão te nasceu. Ele chega a falar assim, antes a minha mãe cruzasse as pernas no dia do meu nascimento, para que eu não visse a luz. Ele estava tão angustiado, tão, sabe, por causa das dores, de tudo que ele estava passando, que ele começa a falar isso. Aí, de repente, os amigos falam assim, tá vendo? Amaldiçoando Deus, e que não sei o que mais. Aí Jó, ele fala, dentro do contexto que ele fala, ele vira e fala assim, Deus sabe o que é a palavra de um louco lançado ao ar. Deus sabe o que é a palavra de um louco lançado ao ar. Ou seja, ele falou assim, gente, Deus sabe o que vai no meu coração. Deus sabe que tudo que eu estou falando são palavras de um homem que está sentindo dor. É um homem com sentimentos, com todas as emoções humanas, colocando para fora o que ele está sentindo. Mas Deus conhece o meu coração e ele sabe o que vai lá dentro. Apesar de eu falar isso tudo, ele sabe que é um desabafo. E nós, muitas vezes, não precisamos desabafar. Quantas vezes algumas coisas acontecem conosco e nós viramos e perguntamos, Senhor, por quê? Parece que o Senhor esqueceu de mim. A gente não fala assim, às vezes, com Deus? Nos nossos momentos, nas nossas angústias, nas nossas lutas pessoais, nós, às vezes, não falamos com Deus e desabafamos com Deus assim. Poxa, Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Nossa, Senhor, parece até que o Senhor não está olhando para mim, parece que o Senhor não liga mais para mim. A gente, às vezes, não coloca esses sentimentos em palavras. Colocamos porque somos humanos, porque somos passíveis de emoções, e nós devemos e podemos exteriorizar isso, sabendo de uma coisa, que Deus conhece o que vai verdadeiramente no nosso coração. Ele fica olhando para a gente e fala assim, ô filhinho, pode gritar, pode esbravejar, eu entendo tudo isso. Quando você se acalmar, eu sei o que está aí dentro. Eu sei que você vai me agradecer, vai me honrar, vai continuar me amando. Eu sei porque eu sou seu Deus. Mas eu entendo que você é homem, você é passível de falhas e fraquezas, então pode expressar. Então, irmãos, nós devemos ter muito cuidado com essa questão de supressão das emoções. E em se tratando, então, de vida, de saúde emocional, nós devemos aprender uma coisa, então, irmãos, vamos sempre agir com naturalidade, sabe? Não vamos forjar sentimentos ou emoções em nós, para que os outros achem de nós que nós somos alguma coisa que nós não somos. Todos nós podemos sentir desânimo, tristeza, angústia, todos nós podemos chorar, todos nós podemos, às vezes e muitas vezes, nos desesperar,
Não há problema nisso, irmãos. O que causa dano à nossa saúde emocional é quando nós não cuidamos da nossa alma. E aí, pronto, aí os danos vêm. É por isso que uma das partes mais importantes do trabalho pastoral, irmãos, além de orar pelos enfermos, é também ajudar no alívio das tensões interiores das pessoas. É por isso que a maior parte do trabalho pastoral é conversar, é ouvir, é falar. É, às vezes, estar junto simplesmente para ouvir alguém falar. Por quê? Porque o pastor trabalha não só orando pelos enfermos, ele trabalha no cuidado das emoções e na restauração dessas emoções que existem em cada um de nós. Então, este é o trabalho pastoral. Porque, amados, porque a questão da pressão religiosa é que muitas pessoas, além de estarem enfermas, ainda são obrigadas a demonstrar que não estão. Porque senão elas não são espirituais, não são fiéis, não são crentes dignas do Senhor. Então, além de sofrerem com a doença, ainda tem a sobrecarga da preocupação com a sua imagem de crente. O que o pessoal vai pensar de mim como crente se eu me desesperar nesse momento? O que o pessoal vai pensar de mim como crente se eu chorar neste momento? Irmãos, é a coisa mais ridícula do mundo a pensar que na hora de um enterro a pessoa vai começar a dar gargalhada e falar que está feliz. Só se a pessoa era muito ruim, né? Só se a pessoa era muito ruim. Porque a Bíblia também fala, há aqueles que morrem e não deixam saudades. Aí é outro caso. Mas não é normal, irmãos. Não é o normal. E o interessante é que a fé, então, amados, nunca deve vir, a fé que eu falo, a fé religiosa, a fé que nós temos em Cristo, aquilo que nós servimos na igreja, aquilo que nós vivemos como cristãos, não pode gerar em nós tensões. Muito pelo contrário. O meu relacionamento com Deus e a fé que eu tenho no Senhor deve gerar em mim paz e confiança e tranquilidade para eu ser quem eu sou. Olha só, no Salmo 23, 3, Davi ele fala assim, refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Refrigerar, irmãos, quer dizer o quê? Traz alívio à minha alma. Jesus ele falou em Mateus 11, 29, e achareis descanso para as vossas almas. Achareis descanso para a vossa alma. Irmãos, é extremamente necessário o descanso para a alma, para que nós sejamos curados dessas enfermidades. Sabe, a obra redentora de Cristo engloba o ser humano na sua totalidade, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E é por isso, amados, que a cura, então, ela não se limita apenas ao corpo físico. Ela deve se estender à vida interior do homem, à vida interior de cada um de nós. Nós precisamos entender que a restauração da alma e das suas funções é uma cura do Senhor. E muitas vezes nós vamos ser curados das nossas emoções e nós vamos ver que o quê? Que o nosso corpo começa a melhorar também com isso. Em Provérbios 17, 22, diz assim, o coração alegre é bom remédio. Olha só que lindo. O coração alegre é bom remédio. Quando você está alegre, isso já ajuda na sua cura. Então, a alegria é uma questão da alma. Está ligada à alma. E ele fala, o coração alegre já é um bom remédio. Sabe, queridos, onde falta cuidado com a alma, muitas vezes a cura do corpo é incompleta e temporária. Você pode até cuidar do corpo. Você pode trazer uma cura para o corpo com remédio, com oração, seja o que for. A pessoa foi curada, ok, fisicamente ela está bem, mas se não cuida da alma dela, se não cuida das emoções, se não cuida daquilo que está no interior dela, essa cura física, ela pode ser o quê?
temporária, porque logo vai se manifestar no corpo resultado daquilo que ela tem dentro de si. Então, irmãos, é por isso que nós devemos, então, estar atento a algumas coisas. Por exemplo, quando nós oramos pelos enfermos num culto na igreja, isso tem uma vantagem muito grande. Por que tem a vantagem? Porque há um clima preparado para isso. Não há? Olha só, quando nós oramos, por que as pessoas às vezes têm essa tendência de querer que ore pelo enfermo na igreja? E é uma coisa boa de fazer. Há o louvor, há um espírito alegre, todo mundo está ali. Mais gente orando, parece que há mais fé reunida. Não é? É verdade. Parece que tem um monte de gente com fé ali para ajudar naquela oração. Não é uma pessoa só. É um monte de gente orando, estendendo as mãos. E isso traz para nossas emoções o quê? Uma confiança, uma tranquilidade e até mesmo uma fé maior, no sentido de que, puxa vida, nossa, o clima favorece a essas coisas. Então, quando você tem esse clima formado, isso é muito importante. E aí entra uma coisa muito interessante que diz lá no Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Porque aí no final, eu não vou falar todo o Salmo, mas diz assim, ali ordena o Senhor a sua bênção. Quando há união, há ordenança de bênção do Senhor naquele lugar. Então, quando você está numa igreja unida, com o mesmo propósito, com o sentimento de louvar, de adorar ao Senhor, que joia, as coisas fluem. Agora, quando há divisões, contendas, rancores, mexericos, fofocas, você pode saber, você pode estar no meio de tudo aquilo, o clima nunca é um clima adequado. Aí é que as pessoas falam assim, nossa, parece que eu não sinto Deus aqui. Ora, mas, sabe, a alma não é curada. Você não é curado por quê? Porque há tudo isso no meio da igreja. Em 1 Coríntios 11, versículo 29, uma das partes da Santa Ceia, quando Paulo, falando aos coríntios sobre instruindo na questão da ceia do Senhor, ele diz assim, 29 e 30, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos, doentes, e vários já dormem. E vários já dormem. Quando fala já dorme aqui, irmãos, morreu mesmo. E vários já morreram. Há muitos fracos e doentes. Fracos e doentes. Aqui ele está falando do quê? Ele está falando o seguinte, ele está falando, olha, você ao participar da ceia, você tem que ter comunhão. Você tem que ter comunhão com Deus e com os seus irmãos. Se você for pegar todo o 1 Coríntios, capítulo 11, ali do verso 23 em diante, o que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei com o Senhor Jesus, você vai ver que ele está falando sobre o quê? Sobre o relacionamento com Deus e também o relacionamento uns com os outros. Ele fala sobre a instituição da ceia e o que isso representa. E aí ele fala, olha, cuidado para você não participar disso e você sofrer com isso. Por quê? Porque quando há interrupções, quando há divisões no coração, quando há raivas, invejas, ódios, maledicências, esse tipo de sentimento no meio do coração daqueles que estão ali, isso causa em nós o quê? Enfermidades, fraquezas e doenças. E é por isso que ele fala que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, ele está colhendo, ele está com raiva no coração e participando da ceia, dizendo o seguinte, eu não quero tratar, eu não quero resolver. E isso causa dano nele mesmo. Isso vai trazer julgamento para ele mesmo. Não sou eu que julgo, não é o outro que julga. É por isso que a Bíblia fala, cada um julgue a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, irmãos, nós devemos ter muito cuidado com essa questão. Muito cuidado. Porque nós temos muito mais gente enferma em nosso meio, às vezes, enfermidades da alma do que a gente imagina. E essas enfermidades da alma, elas reverberam no nosso corpo físico. E nós precisamos ter cuidado com isso. Falta de perdão. Irmãos, eu não conheço nada que cause mais enfermidade do que a falta de perdão. Pessoas que ficam amarguradas, rancorosas, elas se tornam pessoas tremendamente doentes.
tremendamente doentes. Nós precisamos tratar disso em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, passei 3 minutos do horário de perguntas e participação. Então, está aberto aí para perguntas ou participação. Fiquem à vontade. Pastor, eu gostei muito da... Você citou bastante o coração, e às vezes nós mesmos, se preocupamos, como você falou, com o estado físico. E um coração magoado, um coração triste, um coração que não perdoa, realmente gera essa doença interior. E essa doença interior, como você já comentou, ela pode vir à morte e, enfim, e outras doenças também podem se ocasionar sobre isso. E também a coisa da alma também, entendeu? Que às vezes as pessoas, principalmente as igrejas, elas falam pouquíssimas vezes esse ato entre a alma e o coração. Porque eu acho que se você tratar, você for conversar com as pessoas, mas tentar, como você falou, dar um conselho de como tratar a alma, como ter essa alma pura, entendeu? Talvez muitas almas seriam salvas em relação a isso. Porque, para mim, eu acho que o corpo ali apodrece, mas a alma em si, ela se salva, entendeu? E eu tenho muitos exemplos que, sabe, eu até falei com minha esposa, falei, Jenny, eu decidi uma coisa, eu quero, como você falou, eu quero ter um coração tranquilo, quero ter uma alma tranquila, quero ter paz espiritual. Não significa que vai ter momentos de transtorno, vai ter momentos de raiva, mas pelo menos a minha oração, a partir do momento que eu tomei a decisão, é naquele momento que eu consigo me libertar, consigo me afastar, não me deixar ser dominado por uma palavra que não é bem colocada, ou por alguém que tenta te enfurecer. Então, essas coisas a gente vai aprendendo. Eu comecei a aprender. Então, isso que você falou entrou bastante nos meus ouvidos, que é uma coisa que eu tenho aprendido muito, ouvido bastante, entendeu? Claro que esse é um processo, entendeu? Que cada um tem seu processo. Para mim, eu acho que é fundamental, como você falou, do coração, cuidar da alma, você se proteger espiritualmente é o mais importante. Amém, amém. Eu acredito muito nisso, sabe, Marciano? As pessoas, quando às vezes elas vêm conversar com a gente, você vê que o problema maior que as pessoas têm, às vezes, ela está sentindo fisicamente uma enfermidade, mas quando ela começa a desabafar, o problema que ela tem no interior dela é muito maior do que aquilo que ela está sofrendo no físico. Quando a gente resolve o problema da alma, às vezes a gente não vai nem tanto se importar com a dor física ou a doença física. Ela vai se tornar tão diminuta, tão pequena, mediante a alegria de ter resolvido o problema da alma, que aí as coisas ficam muito melhores, fica tudo muito mais tranquilo. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Quando a pessoa tem uma alma tranquila, as emoções, né, e o físico deixa de se importar. Eu sempre conto a história de uma amiga nossa chamada Soraya. Ela tinha lúpus, eu já contei aqui, eu acho que no grupo vou contar de novo para quem não ouviu. Ela tinha lúpus e pegou essa doença é incurável. A gente orou por ela, na época, igrejas, todo mundo, várias igrejas fazendo jejum, oração, porque ela era uma pessoa muito querida, uma enfermeira, uma pessoa, sabe, boa. Tinha um filhinho pequeno, marido que ativo na igreja. E aí um dia ela foi lá em casa e a gente conversando, eu e ela, enquanto o marido ajudava a Elisângela num trabalho, no computador, eu conversando com ela, ela virou e falou assim, fiz o exame e descobri que Deus não respondeu a minha oração porque eu continuo com lúpus. Ela falou, Deus não respondeu a minha oração, nem o nosso jejum, porque eu continuo com lúpus. E aí, amados, naquele dia, Deus falou algo no coração que eu precisava falar com ela, e veio assim. Aí eu virei e falei assim, Deus respondeu a nossa oração. Aí ela virou, naquele momento, ela se alegrou, sabe? Eu vi os olhinhos dela brilhando, porque ela imaginou que era como se Deus tivesse me dado uma palavra, aquela palavra rema, aquela palavra vinda do alto diretamente para o coração dela para dizer assim, Deus vai te curar agora e está te curando agora em nome de Jesus. Só que não foi isso que Deus colocou. Porque eu virei para ela e falei assim, Deus respondeu a nossa oração, sim. Você não vai ser curada.
você não vai ser curada. E aí ela começou a chorar, eu chorei junto com ela, porque não é fácil você falar isso. E eu virei para ela e falei assim, agora é que está a questão. Deus deixa de ser Deus por não te curar? Ele deixa de ser quem é na sua vida por ele não fazer isso? Aí ela falou, não, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Aí eu falei, então adore ao Senhor por isso. Ela morreu aos 30 anos de idade. Ela morreu de lúpus naquele mesmo ano. Deixou um filhinho, deixou o marido. Então, irmãos, a gente tem que entender o seguinte, mas eu tenho certeza, o dia que ela foi ser internada, que eu fui até lá, o marido dela pegava a mão dela e ela estava sendo internada e falava, gritava pelos médicos, e eles ligaram para mim, eu fui até o hospital quando ela estava sendo internada, aí ela virou para mim e falou assim, cuida do Luciano, o marido dela, cuida do Luciano para mim, cuida dele para mim, por favor, pastor. Aí ela falava isso e ele virava, ela estava tranquila. E ele virava e falava assim, não, não, você vai sair dessa já. Tantas vezes você vai sair dessa, você vai sair dessa. Aí ela olhou para mim, riu e falou assim, pastor, ele ainda não entende. Ele ainda não entende. Ele não entende. Ela morreu daquela vez. Sabe, queridos, o físico se tornou menor para ela quando a alma dela foi restaurada. Quando ela chorou, ela falou, eu ia falar, não, não chore, porque Deus é Deus, não. Ponha para fora, você tem direito disso. Mas ela continuou adorando ao Senhor. É exatamente isso que a gente precisa. Amém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Nós vamos orar. Ok. Hudson. Pastor, Fale. rapidinho, boa noite. Boa noite. Desculpe entrar atrasado. Sem problema, sem problema. Eu gosto muito dessa sua abordagem quando você conta esse tipo de testemunho, porque aqui no Brasil, né, todos os irmãos devem ter esse conhecimento, aqui no Brasil parece que quando o crente atravessa uma situação delicada, difícil, parece que ele não é espiritual. Parece que Deus não está com ele, você tem que acertar sua vida, porque alguma coisa está errada, e em certo sentido, se nós compararmos com Jesus Cristo está nos consertando a imagem dele. Então, em certo sentido, todo mundo está errado em alguma coisa. Mas sempre se fala de uma situação pesada com a denominação, né, com os entendimentos mais basilares do cristianismo. Mas eu só queria salientar isso e perguntar uma coisa. Quando a espiritualidade ela está muito forjada nisso, entende? Será que às vezes a gente não está olhando mais porque Cristo pode fazer por nós a nível material, a nível das condições de felicidade, né? E tal, e a gente não se contenta somente com Cristo e a sua presença e a sua majestade? Eu creio que sim, Hudson. Eu creio que o grande problema das pessoas está em... As pessoas têm... Isso se deve a um ensinamento. As pessoas têm ouvido e aprendido de forma errada. Então, elas replicam isso, elas ecoam aquilo que têm ouvido e aprendido. E esse evangelho triunfalista, sabe? Esse evangelho da prosperidade, esse evangelho onde tudo sempre vai ser bom, onde eu tenho que ser o super, onde... Há muito tempo atrás surgiu um livro chamado Super Crentes. Sabe, é muito interessante quando as pessoas pensam sobre isso. Isso está errado, gente. Isso está errado. Quando Paulo fala, eu tudo posso naquele que me fortalece, ele não está falando que ele pode fazer coisa impossível. Ele pode suportar. Se você for ler ali em Filipenses, você vai ver que ele está falando das dores, das perseguições, das lutas, das dificuldades que ele estava passando e que ele passava. Aí ele fala, eu tudo posso. O quê? Naquele que me fortalece. Eu posso e vou suportar todas as agulhas, todas as lutas, todas as dificuldades que podem vir sobre mim. Por quê? Porque é o Senhor quem me fortalece. Não é uma coisa do que, eu tudo posso naquele que me fortalece, lá vai eu vencer. Não é isso, gente.
crente fale, crente também entra em dívidas, crente, a gente erra, a gente fica doente, irmãos, nós somos humanos. Nós somos humanos. Vamos entender isso. Então, essa espiritualidade, sabe, onde você tem que ser o cara, o perfeito, isso não existe. Isso não existe em lugar nenhum. Nesse sentido, nós somos pessoas que estamos querendo, sendo moldados e buscando a perfeição. Nesse caminho, queridos, aí que nós vamos descobrir o quão imperfeito nós somos. Quanto mais perto da luz, mais as nossas imperfeições vão aparecer. Não é assim? Quanto mais buscamos, mais descobrimos que precisamos buscar mais, porque, puxa vida, como eu estou mal. Não, é assim. Quanto mais perto da luz, mais o que está oculto aparece. É por isso que nós temos hoje muitos crentes que querem viver o quê? Nas sombras. Eles não querem ter vida com Deus. Porque quanto mais na sombra eu vivo, mais eu não me sinto cobrado, eu não me sinto tratado. Eu posso ser quem eu sou, porque eu vivo nas sombras. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você descobre que precisa ser tratado, mais imperfeito você se vê, mais você descobre que precisa mudar. É isso que a gente tem que fazer. É por isso que nós temos hoje os crentes que vivem só na orla ali. Não é na orla de Taparica, não, tá? Na orla ali da vida cristã, só nas beiradas ali da vida cristã. Da vida cristã. Né? Em 1970, um pastor ele pregou isso. Ele fez um alvo, botou um ponto no meio e fez um círculo. E ele falou, Cristo é o alvo. Hoje, em 1970, ele falou assim, hoje os crentes, eles querem entrar dentro do círculo, querem ser salvos. As benécias da salvação, querem ter relacionamento, tipo assim, sou salvo, mas eles não querem se aproximar de Cristo. Porque quanto mais você se aproxima de Cristo, mais Deus vai tratar na sua vida. Então, eu quero estar dentro do círculo, mas vivendo a vida que eu levo. Bem rasa, bem superficial. Esse é o grande problema. Então, eu concordo com você, sabe, Hudson? Eu acho que essa questão dessa espiritualidade desacerbada não é natural. Não é natural. Não é o que Deus tem para nós. Então, nós podemos ser verdadeiramente espirituais, sabendo que nós podemos passar por essas dificuldades. Vamos orar, gente? Amém? Temos aqui os enfermos, né? Hoje temos